Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a necessidade de carboidratos para a musculação, ou treinamento com peso, treinamento de força, vamos dizer assim. Porque quem treina para hipertrofia necessariamente está construindo algum tipo de força, seja força de repetição, seja força máxima. Mas isso não vem ao caso. Vamos falar de carboidratos e não vamos devagar sobre outros assuntos, tudo bem? Então, vamos lá. Que para os mais diversos esportes, os carboidratos são uma fonte de energia extremamente poderosa pela sua facilidade de uso. Isso é praticamente indiscutível apenas pelos teóricos, né? Os teóricos adoram conspirar e criar teorias sobre, mas as evidências apontam consistentemente que os carboidratos estão associados positivamente ao melhor desempenho esportivo. E o que define a sua necessidade? O quanto você vai consumir de carboidrato? Bom, a gente tem uma diferença muito clara entre o consumo de carboidratos na prática do endurance, que é o esporte contínuo e suas variáveis intensidades, e a prática da musculação, o treinamento com pesos. Isso porque o esporte contínuo, o endurance, vai utilizar faixas de consumo de carboidratos mais altas, pois a exigência de consumo é muito alta. Imagine, o cara fica 3 horas treinando continuamente o esporte de corrida, o sprint de ciclismo, o que seja. O praticante de musculação não. Por mais que às vezes ele faça 2 horas de treino, é um treino que com intervalos, o cara descansa 2, 3 minutos, uma série a outra. O seu esforço é durante alguns segundos ou no máximo 1 ou 2 minutos. Você não vê o cara fazendo uma série de musculação de 3 minutos, né? Não. Dura no máximo ali 1 minuto. E isso em alguns exercícios específicos. Então não se tem uma exigência tão grande de gasto energético por sessão. Por mais que às vezes o tempo da sessão seja longa. Então as faixas de consumo de carboidrato podem ser muito amplas. Desde 3 gramas por quilo a 8 gramas por quilo. E esse cara que está consumindo 3 gramas pode estar em período de ganhos. Esse é o mais louco. E esse cara que está consumindo 8 talvez possa estar em restrição. É bem difícil. É bem difícil. Mas isso depende do quê? De outras variáveis, como gasto energético total do dia, massa corporal e altura, como o próprio metabolismo desse indivíduo atua, né? Depois temos indivíduos que têm um metabolismo mais acelerado, outros um pouco mais lento. Mas a real é que os estoques de glicogênio dentro de um treino de musculação depletam muito pouco. A tendência é que não chegue a 50% do que você se propõe a fazer. Nesse sentido, as outras variáveis que eu comentei aqui tendem a ser mais importantes que o treino em si. Ah, e ainda mais se o indivíduo faz ou não faz cardio. E como que ele faz esse cardio? Pois muitas pessoas fazem do cardio apenas um aumento do gasto energético. O que eu quero dizer? Não promovem um estresse suficiente para gerar de fato uma adaptação que você possa chamar de cardio. É muito mais uma caminhada de passeio, vamos dizer assim, do que um cardio efetivo, do que você de fato elevar os seus batimentos cardíacos e trazer algum estresse para o seu organismo. Tá, eu entendi, Emílio. Então, a minha faixa de consumo de carboidratos vai ficar mais ou menos entre 3 a 8 gramas por quilo. Mas como eu defino esses 3 a 8 gramas? Qual vai ser o meu ponto-chave? Primeiro a gente vai definir a sua ingestão calórica, ok? A partir disso, a gente vai definir também o seu objetivo. Você está visando o quê? Reduzir o seu percentual de gordura ou aumentar a sua massa muscular? Com base nesses dois objetivos, nós temos estimativas de consumo de carboidratos diferentes. O que nós não queremos abrir mão é de uma boa performance no treino. Então, vamos avaliar esses dois cenários de forma isolada e, com base nisso, você vai definir qual a estimativa de carboidratos que melhor vai se encaixar. Bom, no cenário de restrição calórica, que você está visando reduzir o percentual de gordura, o que você não quer de jeito nenhum, reduzir o seu consumo calórico total e de carboidratos, consequentemente, a ponto de perder desempenho no treino e no cotidiano. Bom, você pode usar como marcadores para isso a sobrecarga do seu treinamento, então um declínio muito grande nas cargas do treino, no seu desempenho geral no treino,
no seu cansaço no treino. Então aquele treino seu está te deixando mais cansado do que ele deveria, do que ele deixava. No seu cotidiano, a sua irritabilidade aumentou bastante, o seu cansaço mental aumentou bastante, então tarefas cognitivas te demandam muito mais esforço do que antes demandavam. E isso tudo indica que talvez o seu déficit calórico e consumo de carboidratos esteja muito mais agressivo do que deveria estar. E por que déficit cognitivo está associado ao consumo de carboidratos? Pois o cérebro usa como fonte primária de energia a glicose, que é um produto da quebra dos carboidratos. Com base nesses sintomas, de forma mais acentuada, eu sugiro que você eleve esse consumo calórico e de carboidratos um pouco mais para cima e atenue um pouco. É normal e esperado algum desses efeitos, mas o que você não quer é que eles sejam tanto que te prejudiquem no seu dia a dia e performance do treino. Uma queda no desempenho esportivo é esperado, numa restrição calórica é esperada. Uma queda uma oscilação de humor é esperada? É esperada. Um declínio cognitivo leve é esperado? É esperado. Um cansaço maior? É esperado. Mas não a ponto de você virar um zumbi, a ponto de você virar um mau filho, uma má pessoa, um mau atleta. Entendeu? Então, a partir desses sintomas, você pega e faz os ajustes na sua dieta, certo? E o que manda para manter a sua massa corporal é o treino, rapaz. O treino forte, ele mantém a massa muscular, pois você está sinalizando para o seu corpo que ele precisa manter a massa. Então garanta um treino poderoso, com performance, para manter, para que esse período de restrição calórica seja benéfico. E no cenário de superávit calórico, ganho de massa muscular, nesse cenário o que a gente está esperando? Uma retenção hídrica, uma bochecha mais inflada, um aspecto mais de caixa d'água, mas também é o mesmo princípio. Não a ponto de ser demasiado. Se você percebeu que os músculos estão perdendo muito mais definição do que o de costume, pode ter alguma coisa errada. Essas cargas dos seus treinos estão acompanhando essa mudança na sua composição corporal? Isso é importante também. Se não, talvez o seu superávit calórico e ingestão de carboidratos esteja muito acima do que deveria estar. É muito comum que a ingestão de carboidratos nessa fase de ganhos esteja entre 5 e 7 gramas por quilo. 8 é bem difícil chegar, mas pode chegar dependendo dos fatores de atividade física geral, massa corpórea geral, altura, gasto energético, metabolismo, papapá. Já definimos isso. Então, com base nisso, ajuste um pouco mais para baixo essa ingestão calórica total. Lembre-se, esse aqui é um ensinamento valiosíssimo. Quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. Talvez você já tenha até escutado essa frase. E ela é muito clara. Quanto mais treinado você é, menores são os ajustes, tanto para cima quanto para baixo. Em fase de ganhos, então, você não vai extrapolar as calorias e o consumo de carboidratos, pois você já não tem muito mais do que ganhar. E os seus ganhos ficam cada vez mais minuciosos. E os marcadores que você deve se atentar são múltiplos: composição corporal, treino, percepção do cotidiano, como por exemplo, uma dieta muito sobrecarregada em carboidratos e em calorias no geral, vai te gerar uma letargia. Então, acaba que, por consequência, vai ter um efeito negativo do consumo energético. Ao invés de se sentir bem e disposto, você vai se sentir letárgico e lerdo, pela questão de estar consumindo demasiadamente energia. Talvez, em cenários específicos, seja necessário para quebrar platôs, mas isso muito provavelmente em fisiculturistas de elite. Você, normal, mesmo hormonizado, provavelmente não precisa desse exagero. E se atentar a marcadores como a composição corporal, a sobrecarga no treino, você anota as cargas do seu treino, meu filho, cargas e repetições, isso é muito importante. Você tem uma técnica excelente,
A técnica, ela é uma só, por isso que ela tem que ser sempre excelente. A sua técnica já está nesse padrão de excelência, e em relação à fase de ganhos é isso. A maioria fica entre 5 e 7 gramas por quilo. Em fase de restrição calórica, vai ficar ali também entre 3 a 5 gramas por quilo. E lembrando, em restrição calórica é extremamente importante o treino. O treino forte garante que o organismo sinalize que ele precisa manter aquela massa muscular. E dependendo do seu nível de treinamento, se for mais inicial, até mesmo vai construir massa muscular. Se você for hormonizado, então, mais tranquilo ainda você tá. Então não se enlouqueça em alocar muito recurso para proteína, por exemplo. Não, eu tenho que colocar 3 gramas por quilo para manter minha massa muscular. Não, talvez 2 gramas por quilo já seja o suficiente, e esse 1 grama ou meia grama que seja, que você colocar em carboidrato, já vai dar um diferencial para performance no seu treino e cognitivo no seu cotidiano. Com base nisso, você já poderia sair do vídeo. Mas nós vamos nos estender um pouquinho mais. Pré-treino. Cara, sem muita conversa. Pré-treino em relação a treinamento de força, musculação, tanto faz, ok? Pois você treina um músculo a cada tantos dias. Treinou peitoral hoje? Só daqui 3 dias você vai treinar novamente. O que isso significa? Que provavelmente, com toda certeza, o seu glicogênio muscular do peitoral vai estar sempre no fullness. Você vai estar sempre bem, se você não estiver exagerando na restrição calórica, por exemplo. Então, aquele pré-treino imediatamente antes do treino, o que ele deve ser? Ele deve ser de fácil digestão, para não comprometer o seu treino, né, com uma digestão inadequada. Ele deve ser prático e só. Ele vai muito mais oferecer um conforto mental de que você comeu algo e se energizou, do que de fato exercer um efeito real na sua performance física. A não ser que o seu treino seja de muita longa duração, tipo 90 minutos de treino, provavelmente, talvez esse pré-treino tenha alguma influência. Mas no geral, tende a não ter tanta influência assim. A gente vê por quem treina em jejum. No começo, treinar em jejum é um pouco desconfortável, vai trazer queda no rendimento, mas algumas sessões o corpo vai se adaptar e esse rendimento de força vai voltar ao normal, vai voltar ao que estava antes. O pré-treino ele é muito mais essencial no endurance. Beleza. E partindo para o intratreino e o pós-treino. Intratreino para musculação é festa, é firula, provavelmente não é necessário. Em contextos, apenas em contexto específico, cara, não se faz necessário o uso de intratreino, tudo bem? E o pós-treino? Pós-treino, você não precisa ter aquela pressa de consumir o seu carboidrato e querer recarregar o seu glicogênio muscular, ou até mesmo a pressa em consumir uma proteína de rápida absorção. Por quê? Primeiramente, você só vai treinar esse músculo novamente daqui uns 3 dias ou mais. Esse ponto já está estabelecido. Você não precisa se preocupar com a recarga de glicogênio imediatamente após o treino. E a recarga da síntese proteica? Que a janela anabólica... Cara, calma. A janela anabólica após o treino, ela é ampla. É cerca de 48 horas. Então você não precisa comer aquela proteína imediatamente, de rápida absorção. Não. Pode ser uma refeição sólida, o seu franguinho com arroz e frango tranquilo. Tranquilo. Não é essencial o whey pós-treino. Esse mito que se deve comer uma proteína de rápida absorção após o treino já foi desmistificado, não é essencial. O whey hoje, ele é tido como um artigo de luxo, digamos assim, que vai trazer praticidade para o seu dia em refeições específicas ou complementar as proteínas diárias, se você tem dificuldade em bater elas. Mas eu já te alerto, cara, é muito difícil você ter dificuldade em bater as proteínas diárias, porque elas são facilmente batidas, tudo bem? Poucas porções de proteínas no dia já vão bater essa proteína. Então o whey, ele entra como artigo de luxo. Onde eu recomendo tu usar o whey? Cara, na praticidade, você precisa de algo rápido e precisa complementar com as proteínas, o whey vai entrar legal. Numa refeição mais palatável que tu queira acrescentar, então joga ali iogurte, frutas, granola e whey. Fechou.
refeição maravilhosa, incrível. E para finalizar, e quanto à distribuição desses carboidratos, Emílio? Cara, a distribuição é o seguinte: em fase de restrição calórica, a gente vai ter um pouco mais de atenção. Em fase de ganhos, a atenção tende a não ser tão necessária assim. Como que eu faço? Em fase de restrição, eu gosto de colocar a maior parte dos meus carboidratos antes do meu treino. Eu realmente tendo a ter um desempenho esportivo maior. E isso também conversa um pouco com a crononutrição, pois a crononutrição estabelece que você aloque a maior parte das calorias do seu dia no período da manhã e da tarde. Isso tende a favorecer o seu metabolismo, o bom funcionamento do seu metabolismo, do que concentrar grande parte dos seus carboidratos, calorias em geral, no período da noite. Isso é tema para outro vídeo. Não vamos devagar aqui sobre crononutrição. Fique tranquilo. Em relação à fase de ganhos, eu tendo a distribuir mais igualmente. Então, as minhas refeições geralmente têm o mesmo tanto de carboidratos em fase de ganhos. Isso para não supersaturar a refeição com carboidratos. Mas mesmo assim, nessa fase de ganhos, eu, se for colocar mais comida, vai ser no café da manhã, almoço ou até mesmo o lanche da manhã. Eu realmente sinto diferença no funcionamento do meu organismo, colocando essa maior distribuição calórica em período da manhã e tarde, tudo bem? Mas em fase de restrição calórica, parece fazer, eu sinto realmente uma diferença no meu desempenho esportivo, colocando mais carboidratos nos períodos que antecedem o treino, horas antes, mas no mesmo dia ainda. No pós-treino eu fico mais tranquilo, tento colocar ali então talvez um pouco mais de proteína e assim seguimos. A estrutura do meu cardápio geralmente é o seguinte: a primeira refeição é a mais calórica, com mais aporte de gordura, proteína e carboidrato. A minha segunda refeição da manhã é de fato um lanchinho, que é mais rico em carboidratos no geral. O meu almoço, ele é um almoço mais fácil, ele é prático e rápido. Alguns legumes, 2 fatias de pão e um franguinho. Ponto. Por quê? Pois é a minha refeição que antecede o treino. E eu preciso de algo de fácil digestão. E essa refeição, para mim, desce igual água, cara. É tranquilaço para eu comer isso. As minhas 2 refeições após o treino, que são um pouco mais pesadas. Arroz, feijão, frango. Aí vem uma bacia de frutas com aveia, granola. Então são refeições um pouco mais pesadinhas. Justamente porque eu já fiz o meu treino, já tô de boa. Vou ficar boas horas sem comer também, pois a minha última refeição eu faço por volta das 5h30, 6 horas da tarde. E só vou comer no outro dia, 7 horas da manhã. Então, eu opto por deixar essas 2 refeições um pouco mais pesadas nessas 2 últimas refeições do dia. Mas veja bem, é mais no período noturno, mas não tão de noite assim. Não é 8, 9, 11 horas da noite. É finalzinho da tarde ali, tranquilão. Tá ainda de acordo com a crononutrição, digamos assim, por dizer. E também a tolerância aos carboidratos e a sua distribuição é algo extremamente individual. O que é praticamente de certeza? Que você consumir o mesmo tanto que o seu peso corporal em carboidratos vai ser bem tolerado. Conforme você vai se adaptando, vai gastando mais energia, você vai conseguindo aumentar esse consumo de carboidratos e o aproveitamento desse consumo de carboidratos tende a ser melhor. Então você pode chegar num ponto de consumir 140 gramas de carbo em uma refeição e ficar leve. Depende muito de como o seu organismo lida com isso. Então a gente tem fatores, o principal sendo a sensibilidade à insulina, que é bem conduzida com um baixo percentual de gordura, segue-se por esses princípios. Então, basicamente, é isso que você precisava saber sobre carboidratos e treino de musculação. A gente abordou aqui quantidade, essencialidade, pré-treino, intratreino, pós-treino, distribuição. Faltou alguma coisa? Se faltou alguma coisa, deixa o comentário, deixa o likezinho e tamo junto.